transformando material reciclável em arte e decoração, essa dupla já é reconhecida em todo o país, especialmente pelo seu trabalho com luminárias. Caius Huskin e André Ferreira são os convidados de hoje do Ponto de Vista e vão ensinar você a fazer uma luminária usando copinhos de plástico. Quer aprender? Não saia daí, daqui a pouquinho no Ponto de Vista. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começando o Ponto de Vista de hoje com Caius Huskin e André Ferreira, essa dupla que transforma materiais recicláveis em decoração. É um prazer tê-los aqui na TV Câmara com a gente. Olá, tudo bem, Renata? É um prazer da gente também estar aqui. Olá, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder mostrar um pouco do nosso trabalho. E para começar a nossa conversa de hoje, eu queria saber, hoje vocês já são consagrados no mercado da decoração, mas eu queria saber como é que começou essa história. O Caius, eu sei que desde criança teve esse interesse em pegar os objetos de materiais recicláveis e transformar em arte. Conta pra gente, Caio. Foi. Eu digo para todas as pessoas, quando me procuram, fazem essa pergunta, quando você começou? Eu falo que eu comecei quando eu era criança. Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Campo do Meio. E a cidade é próxima da represa de Furnas. E meus pais trabalhavam na fazenda, na roça, apanhadores de café, de cana. E os irmãos do meu pai vieram todos para São Paulo. Então eles vieram para trabalhar, então tinham mais dinheiro, um poder aquisitivo maior. E chegava final de ano, todos os meus primos ganhavam brinquedos muito melhores que os meus. E eu lembro de quando eu tinha de 7 para 8 anos, meus tios vieram de São Paulo para comemorar Natal e deram a lanterna para todos os meus primos. Então eles foram brincar na represa, assim, final de tarde, com a lanterna, e meu pai não tinha dinheiro, condição de me dar. Uma coisa que na época era muito cara, hoje em dia é tão hoje é tão simples, né? E na época era muito caro. E aí todo mundo foi brincar e eu fiquei sentado olhando, mas eu falei, poxa, eu não posso ficar assim, não posso ficar de braços cruzados. Aí eu peguei uma lata de óleo, na época, olha como eu sou velho, na época o óleo era enlatado. Aí raspei a lata de óleo no asfalto, tirei o fundo dela, aí eu coloquei uma vela dentro e tampei com celofane azul. Então eu fui brincar com eles, então eu tinha uma lanterna fabricada por mim da cor azul. Então a minha lanterna chamou muito mais atenção, todo mundo queria brincar com a minha, aquele que eles tinham ganhado não fazia mais nem efeito. Então eu digo que a pobreza é a mãe da criatividade. Eu não tinha dinheiro para me comprar a mesma brincadeira que eles tinham, que era a lanterna. Aí eu peguei uma solução com materiais que eu tinha em mão, que era uma vela e uma lata de óleo, e transformei numa coisa muito além do que eles tinham. Então é isso, a minha inspiração veio desde de criança. E a partir daí você continuou fazendo esse tipo de coisa, pegando os materiais que tinha em volta e transformando em brinquedo, em decoração? Foi. Aí quando eu mudei para São Paulo também, eu tinha 18 anos, aí fui morar sozinho, não tinha nada e eu tinha que improvisar com o que eu tinha. Eu comprei uma geladeira e eu não tinha guarda-roupa. Aí eu usei a caixa da geladeira para fazer o meu guarda-roupa. Envelopei ela com tecido e assim, fiz toda bonitinha, com divisória, usei outras caixas para poder guardar as coisas e assim eu fui desenvolvendo. Eu sempre busco, eu quero um lustre maravilhoso, eu não tenho condição de comprar, eu vou procurar alguma coisa que dê para me fazer um lustre super bonito que chegue próximo da referência do que eu quero.
Às vezes um lustre super bacana, com cristais, não dá para fazer, vou fazer com copo, vamos ver se fica legal, vou fazer com garrafa. Então sempre busco uma maneira alternativa de transformar o que eu quero com o que eu tenho em mãos. Então eu busco com coisas que às vezes até vai para o lixo. Então eu dou uma segunda vida para aquela coisa que já ia para o lixo. André, e você? Como é que você começou nessa história? Como é que vocês se encontraram? Você também, desde pequeno, tinha essa preocupação em pensar em educação ambiental, porque você é psicopedagogo. Isso. Sou psicopedagogo, atuei na área educacional há muitos anos, cerca de 15 anos, mais ou menos. E minha referência sempre era trazer o aprendizado para quem tinha dificuldade em estar tendo o aprendizado, em focar no aprendizado, né? E aí fiz vários projetos, inclusive alguns para o governo, voltado na área educacional, na área de recolocação da pessoa no mercado de trabalho. E assim, eu sempre tive preocupado com o fator assim, trabalho profissional, como a pessoa se recolocar no mercado, e ao mesmo tempo sempre buscando criatividade de como se fazer isso, entendeu? Porque nós sabemos hoje que projetos existem um monte, mas projetos eficazes que dêem um bom resultado eram poucos. Então eu sempre buscava um projeto para mim, para eu colocar ele em prática, ele tinha que ser um projeto que realmente funcionasse e que desse resultado. E aí eu estava numa das minhas palestras na cidade de Salto, próximo a Itu ali, né? E no qual eu fazia algumas palestras em algumas escolas e empresas. E uma dessas empresas que eu estava dando palestra, o Caio também estava. Aí nos conhecemos lá, eu vi toda a parte de criatividade dele. Em uma das minhas palestras, ele se emocionou muito, que eu falo que minhas palestras eu faço o pessoal começar a rir, depois chorando, mas não um choro de tristeza, de alegria, porque eu trabalho muito com a parte de conscientização das pessoas, o que querem da vida, o resultado. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma análise do Caio e vi que ele era um excelente profissional em busca de novidades, mas que assim o interior estava apoiando, mas que ele tinha que vir para São Paulo, ele tinha que ser conhecido, ele tinha que... E aí fizemos uma parceria, estamos aí até hoje. Hoje, graças a Deus, ele está aí na mídia, né? Tem alguns programas televisivos aí, tendo uns quadros de sucesso, e foi assim que a gente se conheceu. Nós fizemos essa parceria, então eu falo que ele é o artista, né? Você é o pé no chão. Eu sou o pé no chão, eu que puxo ele um pouquinho e falo, menos, vamos lá. Não é assim também? Mas nesse início você já tinha uma noção ambiental, de preocupação em não, vou reutilizar, vou reciclar, porque é preciso pensar no meio ambiente, ou era mais uma questão de não, vou pegar o que tem aqui, que dá para usar, vou dar um jeitinho para criar algo diferente? Não, eu pensava já no meio ambiente também, porque desde quando eu comecei a trabalhar com o ecodesign, que hoje eles intitularam isso, eu já pensava muito no meio ambiente, porque a gente já vem de várias crises. Inclusive eu, quando eu morava em Minas, já teve épocas de estiagem muito grande, a poluição, tanto que até meu pai já fazia, antes de começar tudo isso, economia de energia. Meu pai fazia serpentinas, que era um fogão a lenha para aquecer a água, para a gente economizar um pouco na energia. Então isso já vem um pouco de família. Aí ele fez a serpentina em cima de casa também. Às vezes não dava para ligar o fogão, mas tinha a luz do sol que aquecia a água no cano. Então isso eu acho que já veio um pouco de família. E você acredita que também o fato de você expor esses objetos de decoração agora é algo que está bastante em voga, né? Isso. Esses objetos recicláveis, reutilizáveis. É uma maneira de educar também a população? Sempre. Eu Porque falo quem assim, compra acaba tendo mais consciência, né? quem é mãe e pai sabe que hoje em dia é muito mais fácil uma criança ensinar do que um outro adulto ensinar um outro adulto. Então a criança ensina os pais, na verdade. Então um dos focos desse trabalho que o Caio faz é sempre a gente ter a criança envolvida. Né? Porque uma que a criança é o futuro, se a gente quer mudar, a gente tem que pensar sempre também no futuro, mas mudar o já também, né? E quem tem esse poder para fazer é a criança, né? A criança, hoje a gente vê crianças aí que dão lição de vida aos pais, e assim, a reciclagem sempre é muito importante, porque nós vemos a quantidade de lixos que estão sendo jogados fora, ou até pessoas mesmo que não têm rendas e vão coletar recicláveis para se vender, e o valor é tão baixo, e ele tem um trabalho tão árduo para chegar, de repente, a 20, 30 reais, e de repente ele aprende também que aquilo ali, de repente, pode se transformar num objeto de arte e trazer uma remuneração muito maior para a sua família. Deixa de ser um produto final que ele vai Sim. vender, ele vai fazer algo que tem um valor de mercado muito maior. Exatamente. Né?
Porque não é só ele pegar o pet e levar na cooperativa ou para vender. É ele pegar, utilizar a criatividade que ele tem, que todo mundo tem criatividade, todo mundo pode juntar os neurônios lá, fazer um pouquinho e transformar aquele material que ele só ia vender e agregar valor e ainda ajudar o meio ambiente. Tudo pode se transformar em arte, em decoração? Tudo. Conta pra gente quais são os tipos de materiais que você utiliza, dá uns exemplos pra gente visualizar um pouquinho. A gente utiliza desde materiais pequenos, que é latinha, sacolinha de mercado, que pode virar uma luminária, pneu, que agora a gente estava numa crise de dengue, que juntava água, tudo, o pneu pode virar puff, pode virar sofá, a garrafa PET pode virar puff, virar sofá, poltrona, canudinho de tomar refrigerante pode virar uma luminária, copinho descartável também. Então, N coisas. Tudo que você tem que vá jogar fora, você pode olhar com uma segunda visão. É você pensar fora da caixa. E se eu pegasse esse copinho e transformasse numa luminária? É quem o André falou de criança. A criança tem um olhar muito mais crítico, porque um olhar mais criativo, porque ela ainda não foi bloqueada. A gente, quando vai crescendo, a gente vai tomando tanto não, ai, não faz isso, não faz aquilo, que aí a gente bloqueia. A criança não, para a criança tudo é possível. Ela ainda não recebeu esse bloqueio. Então ela vai olhar, nem que ela não tenha uma resposta certa, mas a resposta de uma criança vai ser sempre criativa. Porque ela vai pensar e vai falar para ela, não existe um não. Ela vai pegar aquilo lá e ela vai transformar em alguma coisa. Falando como educadora, a criança ela tem aquela visão, como ele falou, tudo pode, né? Então, para a criança nada é impossível. E muitas das vezes a solução de nós adultos está realmente numa ideia de uma criança. Porque a criança, de repente, se nós fôssemos falar há 30 anos atrás que um pallet, ao qual a pessoa apoia, né, produtos dentro do mercado ou usa para algum fim de estoque, ele poderia se transformar numa cama, num lindo sofá, ou de repente num jardim suspenso. Todo mundo vai falar, que loucura, onde já se viu isso, né? E a criança não, a criança ela já tem essa sacada. Só que se você é um adulto e tem um pensamento de uma criança, às vezes fala, nossa, está viajando muitas coisas. Eu lembro uma vez que o Caio chegou para mim e falou assim, eu vou fazer uma luminária de nuvem. E ela vai trovejar e tudo. Eu falei, nossa, viajou. E eu falei assim, Caio, eu acho que isso é meio impossível, mas tudo bem, vamos lá. Que material que você precisa? Ele saiu, eu lembro que em questão de 3, 4 horas ele estava com a luminária pronta, me mostrando, com efeito até de trovejar nas nuvens, assim. Então, assim, é uma luminária que foi um sucesso, já apareceu em vários programas de televisão, inclusive, e ele conseguiu. Então, assim, é um pouco a criatividade, você tem que, não só na criatividade, que eu digo para se transformar objetos em obras de arte, mas em tudo na vida. Um educador hoje, para ele ter sucesso, ele tem que ser criativo. Um entrevistador hoje, para ter sucesso, ele também... Então, a criatividade é presente em todas as profissões. E, às vezes, a gente tem que não se preocupar um pouco se o seu pensamento é infantil, mas ver se ele pode se tornar em realidade. Legal. E quando a criatividade, que nem ele estava falando, hoje em dia, antigamente era só utilizado para designer, arquiteto, pessoas que trabalhavam com criações. Hoje não, a criatividade ela tem que estar presente em todas as áreas de uma empresa. No telemarketing, para a pessoa ser criativa na hora de captar um cliente, na recepção, na hora de abordar um cliente. Então, a criatividade hoje ela tem que estar primordial em toda empresa. Para salvar a empresa, a criatividade acaba sendo um diferencial. É um diferencial. Quando que isso se tornou uma atividade profissional mesmo? Porque você começou uma brincadeira de criança, para tentar decorar seu apartamento. Uhum. E quando é que isso passou a ser uma atividade profissional de sucesso hoje? Essa quem vai contar sou eu. Então bom. Essa quem vai contar sou eu. Nós estávamos já numa parceria e, assim, infelizmente, essa parte de artesão, que até o Caio gosta de se intitular como artesão, porque, assim, nós sabe que no país, infelizmente, não tem uma valorização boa. E nós começamos a empresa, passamos por uma dificuldade muito grande
E para vocês terem uma ideia, não tenho vergonha nenhuma de contar, nós tínhamos nem o que comer dentro de casa praticamente. E veio uma cliente, nos pagou um valor X lá, valor bem irrisório, de R$100, acho que na época, uma coisa assim. E aí o Caio falou assim, eu vou até a Vila Galvão ali, vou comprar umas coisas, já vem. E eu falei, nossa, ele foi comprar alimento, comprar alguma coisa assim. E ele me volta com várias sacoladas de coisas de decoração. Eu falei, Caio, o que você foi fazer? Ele falou assim, vamos redecorar nossa casa, vamos mudar o visual e vamos transformar tudo. Eu falei, quanto você gastou? Ele falou, tudo. Mas eu também falei, então tá bom, vai, está na chuva, vamos se molhar, né? E ele aplicou tecido na fachada da casa, pegou copos lá e fez uma luminária de copos, pegou aqueles carretéis de fio, fez uma floreira, ele transformou toda a nossa casa, a parte externa da casa. E eu lembro que nós terminamos por volta das 6 horas da tarde e de repente eu começava a ver como se fossem uns flashes pela janela e eu fui ver, os vizinhos estavam lá fotografando, aí tinha crianças lá na frente da fachada da casa fotografando. E aí quando foi dali meia hora, parou um veículo de imprensa aqui da região, né, um jornal, e perguntou sobre nós. Eu falei, nossa, eu não fiz nada, né? Porque a gente não estava esperando, né? E eles falaram, olha, quem são os artistas? O André e o Caio. Aí nós identificamos e falaram, nós viemos fazer uma entrevista que os vizinhos nos falaram do projeto que vocês fizeram aqui na casa, vocês redecoraram tudo sustentável. E assim, aí isso nos trouxe mídia, aí no mesmo dia nós já fomos convidados pelo programa de televisão com autovisualização aí nacional, e aí foi indo, a carreira foi subindo, crescendo, eu falei, então, peraí, nós estamos no caminho certo. A sua loucura é aquilo que eu falo, então ele, né, que arriscou ali e deu certo. A sua loucura fez com que tudo desse certo. Então, assim, foi assim que tudo começou, foi assim que a gente... Pronto, agora nós começamos a virar profissionais nessa área. Deu certo. Deu certo. Não se arrependeu. Não. Não, nem um pouco. Então, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o papo tá bom. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre essa transformação de material reciclável em arte e em decoração com Caio Huskies e também o André Ferreira. Não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o Caio Huskies e o André Ferreira, essa dupla que transforma material reciclável em arte. A gente falava de como foi o início de vocês, o reconhecimento, né? Foi uma coisa muito por acaso, na casa de vocês, ali na Vila Galvão, é isso? Isso. E a mídia começou a aparecer, e hoje até você, inclusive, tem um quadro no programa da Eliana. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa sensação de reconhecimento, das pessoas conhecerem bem seu trabalho agora. Foi muito bom. A gente começou no quadro, que é o quadro Sueli na Sua Casa. Tem a participação que eu ensino o telespectador a fazer objeto de decoração. Você vai fazer com a gente também? Vou fazer, vou ensinar o pessoal de casa a fazer um objeto muito legal. E não percam, assistam até o final. E eu estou no quadro, a gente ensina a fazer um objeto de decoração que eu utilizo na decoração da casa. E nas decorações a gente sempre foca em reutilizar alguma coisa que a pessoa tenha. Então a gente já reutilizou cômoda, às vezes tem uma cômoda que a pessoa vai jogar fora, fala, não, essa cômoda aí vai dar pra gente aproveitar ela, dar um up e transformar em outro objeto. E também uso as coisas criativas que a gente ensina no ateliê e que eu faço para vender. Que é luminária com escorredor de macarrão, puxador que você utiliza garfo e colher. Aquela mesa também, que é um quadro. A mesa de cone, tem a mesa quadro também, que é para espaço pequeno. Então a gente vai pensando, vai olhando as casas e vai falando, poxa, aqui dá para encaixar alguma coisa super legal, ou utilizar alguma coisa que ela tenha.
uma bancada feita com bicicleta, uma bicicleta velha que estava jogada, vamos lá, faz uma bancada, fica super legal. São sempre soluções criativas. Isso, e coisas que as pessoas tenham em casa, porque hoje em dia o interessante de você passar na televisão é que a pessoa também possa replicar na casa dela. Às vezes ela eu faço um objeto lá, que ela olha e fala, poxa, eu tenho uma bicicleta aqui, eu vou poder fazer isso em casa E nós temos também hoje alguns programas aí na mídia, né, na TV brasileira, até internacionais, que são programas de decoração em que ensinam a pessoa a dar um up na casa, mas você vai ver lá, eles vão mostrando, é 50 mil reais uma cômoda, 10 mil uma luminária. Então, foge muito da realidade, né, do povo Só brasileiro. funciona na TV com patrocinador, né? Na vida da pessoa Aí não a vai. pessoa vê isso como uma coisa muito distante da realidade dela, fala, poxa, eu tenho que ser rico para conseguir ter minha casa bonita. E o nosso papel hoje é mostrar, não precisa. Que hoje, assim, tem casas muito mais chiques, muito mais elegantes que a nossa, mas a nossa se destaca mais porque a gente reaproveita as coisas e utiliza o que era lixo para decorar. Então, hoje o povo brasileiro está dando valor a isso. E, assim, não é que nós somos contra o consumismo, não, mas por que jogar fora se você pode reaproveitar? Né? Às vezes a pessoa se endivida muito para deixar a casa bonita e não precisa, basta ela olhar para o chão. E ali tem um objeto que pode se transformar. E fica muito mais personalizado também, né? Diferente e muito difícil de alguém ter igual. Acho que hoje em dia já perdeu um pouco o estigma de que reciclagem, reutilizar, uma coisa que esteticamente não é tão bom. Até a gente vê o contrário, né? Suas obras são lindas. Obrigado. E no fim o material é super simples, a pessoa consegue fazer em casa. Acho que esse estigma está caindo. Tá. E o legal de você poder fazer, a gente ensinar a pessoa a fazer em casa, é que interage com todo mundo. Junta mãe, o filho, o pai, vamos lá, faz um lixa, um pinta, outro grampeia. E aí interage com a família fica mais unida, vira um momento de felicidade lá e todo mundo faz. E aí depois ainda tem orgulho de falar assim, poxa, quando a pessoa elogia, fala, nossa, onde você comprou? A pessoa fala, foi eu que fiz. Então isso é muito legal. Eu recebo bastante e-mail da pessoa falar, nossa, olha, eu fiz e adorei. E às vezes vira até fonte de renda. A pessoa descobre um talento que ela não tinha. Às vezes ela faz para fazer na casa dela, fica tão legal, tão bonito, que as pessoas começam a pedir. E é uma coisa que o Caio sempre cita, que eu acho muito importante, assim, é você ter o material, ter a criatividade e principalmente paciência, né? Porque às vezes nem tudo que é reciclado se torna bonito, mas se você tiver paciência e souber dar um bom acabamento, utilizar o máximo da sua criatividade, aí o objeto não tem como não ficar bonito. E além de produzir, vocês também ensinam, né? Vocês têm um projeto, Reciclando, Recriando e Empreendendo. Empreendendo é a parte dele. Mas conta pra gente um pouquinho desse projeto, como é que começou. Esse projeto, ele começou pela nossa história mesmo. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós precisávamos dar um up e assim, dar uma levantada mesmo e falar assim, nossa, eu preciso ter uma fonte de renda, eu preciso fazer com isso, é tudo muito bonito, é bacana, nós estamos preservando o meio ambiente, mas também precisamos sobreviver disso. E como fazer? Então, depois que nós fizemos, que tudo deu certo, graças a Deus, né? Nós falamos, por que não ensinar isso aos outros, às pessoas que estão precisando? E assim, o projeto, na verdade, ele iniciou com um foco da pessoa carente, que precisa de uma fonte de renda, e a gente sabe que só reciclar, pelo fato de pegar uma latinha, pegar uma PET e vender, não complementa a renda da pessoa, às vezes fica faltando. Então, como eu falei, mostrar que pode usar aqueles mesmos objetos e ter uma renda maior. E depois nós somos surpreendidos, porque nós vimos que não só pessoas carentes procuravam o projeto, até pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto da região de Guarulhos procuram a gente porque querem estimular os filhos a terem a criatividade, querem trazer um novo diferente para a decoração da sua casa, estão preocupados com a preservação do meio ambiente, né, com a sustentabilidade. Então, assim, o projeto ele se estendeu de uma forma e acabou atingindo outros públicos que nós não esperávamos, e foi surpreendente. E todo mundo pode participar do projeto? Criança, adulto? Todo não tem mundo. nenhuma restrição? A gente tem as oficinas que são agendadas lá no nosso ateliê e pode participar de todo mundo. Assim, não tem restrição de idade e, como eu estava falando, a gente busca ensinar para a pessoa com o que ela tem em mãos.
nem o puff de pneu. É um que a gente ensina bastante, só que eu tenho ele de várias formas. Eu tenho ele que você pode fazer uma capa com zíper, eu tenho ele que ele é grampeado, eu tenho ele que ele é colado com cola quente. Quem não sabe costurar, pode grampear ou passar cola quente. Quem não tem grampeador, passa cola quente. Então a gente vai se adequando ao que a pessoa tem. Porque não adianta nada eu fazer uma oficina de um puff de pneu, onde a pessoa tenha que saber costurar, a pessoa tenha que ter uma máquina profissional em casa, e aí eu vou ensinar uma coisa que ninguém vai poder usar. Então eu vou ensinar a pessoa conforme o que ela tem em mãos, para que ela possa fazer e gerar renda ou decorar a casa dela. Então ela vai fazer conforme ela tem. Ela tem um grampeador, ela vai grampear, eu vou ensinar ela. Não tem cola quente é baratinha, vai lá, compra uma pistolinha de cola quente, cola, vai funcionar, mas vai ficar com a mesma função. E é lógico que a gente se adequa também às crianças, né? As crianças não podem mexer com objeto de corte, de repente um objeto pode se queimar, alguma coisa. A gente adequa a oficina, dá um nó, amarra, faz uma coisa diferente, onde a criança também consiga utilizar a criatividade para fazer um objeto de decoração, mas com um acabamento que não venha trazer risco a ela. Vai se adaptando às habilidades de Exatamente. cada um. Isso. E vocês também fazem um trabalho de coletar esses os materiais recicláveis. Se você não tiver ali, você leva as pessoas para elas saberem onde elas podem buscar? A gente leva até para mostrar para as pessoas, olha, esses pneus na beira da estrada, na beira do rio, olha quanto de água ele tem, olha quanto a gente já conscientiza as pessoas, fala, olha, essas pets aqui, se ela mais um pouquinho ela já vai cair no rio, já vai poluir. E é interessante assim que nós recebemos muitas doações dos moradores ali da Vila Galvão, de Guarulhos como um todo, né? Nós chegamos a receber até doações do pessoal do Pimentas, que já é um pouco mais afastado. Mas assim, hoje nós não pegamos mais esse tipo de doação, porque é interessante mostrar, a pessoa vivenciar aí na beira de um rio, ao entorno de um rio, e ver o que é jogado ao entorno. E pegar aquilo, aí o objeto, a obra de arte fica muito mais interessante, porque eles falam, nossa, olha, lembra como estava jogado? Algumas coisas a gente fotografa, que nem ele estava andando na rua ali na 13 de Maio, aqui na Vila Galvão, e interessante, ele achou uma banqueta toda quebrada, toda esmiuçada. Os alunos, Caio, o que dá para fazer com isso? Eu falei, gente, isso nada, né? Porque ele falou, não, vamos levar e dar. E hoje, assim, é uma banqueta que é um objeto de decoração lá do ateliê dele, que todo mundo quer sentar, acha bacana, acha bonito. E se você vê a foto, você fala, nossa, isso é lixo, não tem como salvar. Então, isso é interessante porque eles dão valor e na hora que eles estão fazendo o objeto, eles põem sentimento, eles põem expectativa, eles põem N coisas boas ali naquele objeto que se transforma numa coisa bem interessante depois. Você conhece a história do objeto Exatamente. também, de onde ele veio e o que ele se tornou, né? Exatamente. Eu queria que vocês dessem um contato, então, para quem estiver interessado em participar, conhecer as obras de vocês. Tem o site, que é o lamparinaluminarias.com.br, e tem o telefone para poder agendar, ver as datas dos cursos, dos workshops. Que é 4378-9689. E eu só queria poder falar um pouquinho que a gente vai estar em Atibaia no dia 27, no grupo ProEB. A gente vai estar dando uma palestra sobre criatividade em salões de beleza, em clínicas de estética, que o ProEB é um grupo, uma associação de cabeleireiros, salões de beleza, estéticas, que se formaram esse grupo em parceria com o Sebrae para poder auxiliar todo mundo, se ajudar, trazer novas ideias. E a gente vai estar lá para poder levar um pouquinho de criatividade para todas essas pessoas. Tá certo, queria agradecer a participação de vocês, foi ótimo o nosso papo. E o público deve estar ansioso para ver como é que faz a luminária. E eu queria também agradecer, né, a TV Câmara, a Câmara Municipal de Guarulhos, até a Prefeitura de Guarulhos por reconhecer o nosso trabalho na região, a todos os moradores que mandaram carta, mandaram e-mail, divulgando o nosso trabalho para as emissoras e dizer que estamos aí na região, essa região que nos recebe sempre de braços abertos e o que precisarem, o projeto está aí, é para ser utilizado, é para participar e vamos usar muita criatividade e transformar não só nossa casa, quem sabe até o município, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então, esse foi o nosso papo com o Caio Huskins e o André Ferreira. E agora, para encerrar o nosso programa, você vai assistir um vídeo do Caio explicando como fazer uma luminária com copinhos plásticos. Não perca e muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau!
Olá pessoal, eu sou o Caio Husky e hoje eu estou aqui para ensinar a fazer uma linda luminária de copo descartável. Eu vou passar agora a lista de materiais. Eu tenho aqui dois tipos de grampeador, o grampeador comum e um grampeador específico, que é o grampeador alicate, que eu utilizo muito para fazer a luminária de copo descartável quando é copinho de café, porque o copinho é menor, aí o grampeador alicate entra mais fácil na luminária e não estraga o copinho. O grampo de bulldog, copo descartável. O copo que eu vou utilizar hoje é de 150 ml. Você pode fazer com um copo de café, que é o de 50 ml, ou um copo de água, daquele de 300 ml. Aí você tem que ver o espaço que você vai fazer, porque quanto maior o ml do copo, maior sua luminária vai ficar. Aqui eu tenho dois tipos de lâmpada, é a lâmpada fluorescente e a lâmpada incandescente. Nesse tipo de luminária, eu indico muito utilizar a lâmpada fluorescente, pois ela não propaga calor e assim não danifica a sua luminária. Essa lâmpada, não utilize. Tenho dois tipos de fiação. Fiação para teto, que é aquela que fica como pendente, ou você pode deixar ela também como abajur. Soquete, uma chave Phillips ou Fenda e um alicate. E o primeiro passo para fazer a nossa linda luminária de copo descartável é grampear os copos. Você vai grampeando um a um, sempre fazendo uma sobreposição nos copos. Você vai grampeando até formar um círculo. Essa luminária é uma ótima dica agora, época de férias, para você fazer junto com seus filhos. É uma interação com a família muito legal. Já estamos finalizando o primeiro círculo. Sempre finalize quando estiver faltando o espaço para um copo. Não force mais para ela não abrir e nem feche muito. Ó, cabe mais um copo? Então dá para colocar. Só finalizar. Agora a gente vai pegar o copo e vai colocar no vão que fica entre os dois copos. A gente coloca um e grampeia na lateral. E assim vai fazendo com os outros. Agora você vai grampear as junções entre os copos, igual a gente fez na parte de baixo. Olha como ela já está ficando. E agora é só fazer a mesma coisa, sempre na junção, um copo diferente. Grampeia aqui e depois na lateral. E essa luminária vai ficando assim, ó, vai tomando essa forma, já vai ficando toda com cara de luminária. E o legal de fazer essa luminária é que você ensina seus filhos a reciclar, estimula um pouco a criatividade e assim, você pode fazer tanto com um copo novo ou um copo, uma festinha, deu uma festinha super legal, ensina seus filhos a guardar os copos lá e depois do copo só passa uma aguinha, lava ele, faz uma linda luminária com uma coisa que ia para o lixo. Então estimula a criatividade e ajuda na sustentabilidade. Agora voltando na luminária, ela tá assim, você vai virar e vai só repetir os passos. Vamos colocando os copinhos. E agora a nossa luminária já está quase pronta. Olha que eu deixei uma abertura aqui, que é onde vai entrar a nossa lâmpada. E agora eu já vou fazer o nosso próximo passo, que é fazer o soquete, montar o fio. A gente vai precisar do rabicho, né, que é o fio de abajur. A lâmpada fluorescente, não esqueçam, lâmpada fluorescente, não utilizem lâmpada incandescente. O soquete, a plaquinha do soquete, o alicate
e uma chave de fenda ou Phillips. A gente vai passar aqui o fio por dentro do soquete. A gente vai ligar no conector de metal. Apertar com o alicate. Aí tem muitos soquetes que são diferentes. Esse daqui é estilo ilhós, que é de apertar, mas também tem o Borne, que é para você parafusar. Essa parte de fiação já está pronta. Coloque a lâmpada. E agora você vai introduzir ela dentro da luminária. E aí, a nossa luminária já está aqui com o soquete, a lâmpada já está aqui e agora a gente vai finalizar. Antigamente eu utilizava grampear os copos e aí dificultava muito na hora de trocar, tinha que tirar os grampos da luminária, danificava copo. Aí eu descobri um grampo chamado grampo de bulldog, que é esse pequenininho aqui, que dá para você prender os copos e depois você soltar. Assim facilita muito mais você trocar a lâmpada da luminária. E eu coloquei uma lâmpada branca, mas você pode também colocar uma lâmpada colorida, que aí dá um efeito super sensacional na sua luminária. Vamos lá? Para deixar mais reforçado, eu pego 2 copinhos e eu grampeio 2 vezes. E aí eu pego mais 2 e vou ver quantos faltam para finalizar o buraco na luminária. Coloco o grampo de bulldog. Pronto! É isso, gente, a nossa luminária está pronta e com muita criatividade a gente pode utilizar objetos que estão aí em mãos, que às vezes você vai descartar, você vai jogar fora, para deixar mais bonita a sua casa e gastando muito pouco. Um abraço a todos!